A febre aftosa é definida como uma enfermidade viral e de evolução aguda, além de ser altamente transmissível. Acomete preferencialmente animais de casco fendido, como bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos. Entre as espécies não bionguladas foi também demonstrada a susceptibilidade de elefantes e capivaras. É considerado uma zoonose, ou seja, uma doença que se transmite dos animais vertebrados ao homem em situações muito especiais. Além da queda na produção, a febre aftosa afeta consequentemente o mercado de carne interna e externa, causando os danos sociais por conta da diminuição de alimentos para a população e danos econômicos devido à queda brusca nos índices de exportação. Portanto, é considerado uma importante ameaça, visto que, além de afetar a saúde e o bem-estar dos animais, diminui a produtividade dos rebanhos e reduz a disponibilidade de alimentos proteicos para a população humana. Em relação aos sinais clínicos, eles consistem em perda de peso, febre, inquietação, salivação, lesões e ulcerações na região da cavidade oral, incluindo a língua, pulvino dental, gengiva, palato mole, nariz e focinhos. Também tem como sinais clínicos as vesículas nos tetos quando estão amamentando e queda da produção leiteira. Em casos de animais prenhes, pode ocorrer aborto. Além disso, o emagrecimento é marcante devido à dificuldade de se alimentar e o animal tende a ficar isolado no pasto. Sobre a transmissão, o vírus desta enfermidade é rapidamente inativado pela alteração do pH, luz solar ou por temperaturas muito elevadas, porém é muito resistente às condições ambientais normais e ao ressecamento. A principal forma de transmissão se dá pelas vias aéreas, e pode ser transmitido de forma indireta através de alimentos, água e fômites. O animal infectado elimina o vírus por todas as secreções e excreções, como fezes, urina, saliva e até mesmo sêmen, contaminando o meio ambiente. Para o diagnóstico desta doença, normalmente são realizados exames laboratoriais, como cultura tecidual, PCR, ELISA, TFC ou algum teste antígeno associado à infecção viral. Atualmente, o PCR é o método padrão para a detecção do vírus e a notificação desta doença é obrigatória. Já em relação ao tratamento, de uma maneira geral, ele é contraindicado. O PNEFA é o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. O objetivo desse programa é manter o país livre dessa doença, para proteger a pecuária brasileira e também a saúde pública. Então, para isso, eles criaram um plano estratégico de 10 anos, que começou em 2017 e termina em 2026. E dentro desse plano, eles criam eventos, reuniões e materiais de divulgação para manter todo mundo informado e as estratégias alinhadas. Um dos objetivos principais do plano é substituir gradualmente a vacinação contra a febre aftosa no Brasil, e para isso são necessárias medidas de âmbito nacional. Essas ações elas foram divididas em 4 componentes principais. Primeiro, ampliação das capacidades de serviços veterinários, fortalecimento do sistema de vigilância em saúde animal, isso para garantir que as medidas estão sendo realizadas da maneira correta. Terceiro, interação com as partes interessadas no programa. Nesse caso, seria os produtores, na parte da pecuária, por isso que são feitas reuniões com eles para ver como é que está indo o programa e se está sendo feito da maneira correta. E, por último, realizar a transição das áreas de livre com vacinação para tornarem-se áreas de livre sem vacinação em todo o país. Para que esse plano aconteça de forma mais organizada, são estabelecidas ações de âmbito municipal, estadual e nacional. Então, em cada uma dessas esferas é colocado um gestor e essas equipes vão se reunir para avaliar a necessidade de antecipar ou adiar o cronograma do plano de acordo com o cenário atual. Para isso, é muito importante o monitoramento de como o plano está andando. Então, o mapa possui atribuição legal para supervisionar as ações,
são feitas visitas a campo para avaliar o cumprimento das ações e os resultados alcançados e capacitação também do pessoal que é envolvido para realizar as medidas. Esse mapa mostra um pouco do cenário atual da febre aftosa na América do Sul em 2019. Os países em verde mais claro, incluindo o Brasil, são os países em que estão livres de febre aftosa, mas ainda com a necessidade de vacinação. Já os países em verde mais escuro, como o Peru e o Chile, são países que estão livres de febre aftosa e já não têm mais a necessidade de vacinação, que é o objetivo do plano atualmente para o Brasil, tirar a vacinação do programa. O primeiro foco da febre aftosa no Brasil foram registrados em 1895. A redução dos casos foi no período de 1980 a 1988 por conta dos programas para irradiação. A vacina deve ser de boa qualidade para o sucesso do programa. O resultado da vacinação surge após 14 a 21 dias da mesma. Caso o animal apresentar sintomas da doença, antes mesmo do período, possivelmente o animal já era portador do vírus. No Brasil, o estado de São Paulo é uma zona livre de febre aftosa com a vacinação. A vacinação se faz obrigatória para todos os criadores que os animais possam ser infectados pelo vírus. A aplicação da vacina deve ser mediante as orientações da fabricante, da mesma e se faz necessária a cada 6 meses durante a vida produtiva do animal. A aplicação é feita na região da tábua do pescoço, entre a pele e o tecido muscular. O cuidado se dá a fim a evitar caroços nos animais, pois a vacina é feita de material oleoso. A prevenção do homem inicia-se pela proteção das lesões de pessoas em contato com animais infectados ou com materiais contaminados com o vírus. Após detectar a doença, a política de controle básica prioritária envolve o sacrifício sanitário de animais doentes e a eliminação de fontes de infecção, para conter seu possível avanço. Caso não evite a contaminação, o pecuarista pode iniciar o tratamento da doença com a desinfecção do local, fervura ou pasteurização do leite destinado ao consumo humano ou de outros animais, tratamento com o uso de remédios nas feridas e tratamento com tônicos cardíacos nos animais mais fracos, e até mesmo iniciando a quarentena. Bom, agora eu vou explicar para vocês as medidas a serem tomadas quando temos casos suspeitos ou casos confirmados. Quando nós temos suspeitas de casos de febre aftosa, deve-se chamar o médico veterinário para avaliar o animal, fazer exame físico e clínico, a fim de dar um diagnóstico. Caso os achados clínicos sejam de febre aftosa, o aconselhável é avisar o mais rápido possível o serviço agropecuário. É recomendado também separar o animal com suspeita, para que o mesmo não venha contaminar os outros animais e então acompanhar o caso clínico até o resultado do exame, sendo esse positivo ou negativo. Já para casos confirmados, funciona de outra forma. Assim que for confirmado, deve avisar os órgãos responsáveis, tais como na Organização Mundial de Saúde Animal e o Panaftosa. Após esse aviso aos órgãos responsáveis, deve-se realizar o sacrifício do animal a fim de evitar futuras contaminações. Erradicação da doença. A febre aftosa é uma enfermidade que afeta muito a pecuária de forma geral, causando muitos prejuízos aos produtores. Assim, sua erradicação é extremamente necessária, assim sendo feita pela vacinação. A doença ainda não foi erradicada. Alguns estados brasileiros têm a situação controlada e apenas um tem a doença erradicada, sendo ele Santa Catarina, que em 2007 foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Animal, OIE, como área livre de febre aftosa sem vacinação. A vacinação é feita em 2 estágios. Do dia 1 de maio até dia 31 de maio, todos os bovinos e bubalinos devem ser vacinados. Do dia 1 de novembro a dia 30 de novembro são vacinados bovinos e bubalinos com até 24 meses. Para que os animais estejam realmente protegidos, devem tomar os seguintes cuidados. As vacinas sejam adquiridas em estabelecimentos cadastrados na Coordenação de Defesa Agropecuária. As vacinas devem ser mantidas refrigeradas entre 2 e 8 graus Celsius e a vacinação seja realizada seguindo as boas práticas animais.